Olá! Esta semana, o RDTV tem exibido entrevistas com os candidatos ao cargo de Defensor Público Geral de Mato Grosso. Hoje será a segunda entrevista com o Defensor Público Nelson Gonçalves de Souza Júnior, que atualmente é coordenador do Núcleo da Defensoria Pública de Primavera do Leste. Nós vamos fazer essa entrevista agora, com 20 minutos de entrevista, o seu tempo começa a ser contado. Então, a partir do momento que você começa a responder a primeira pergunta, que é um pouco da sua história na Defensoria Pública. Olá a todos. Como você bem disse, eu sou candidato ao cargo de Defensor Público Geral. E a minha história na Defensoria Pública se iniciou no dia 4 de junho de 2007, na comarca de Primeira Entrância, Terra Nova do Norte. Passado um momento de instalação dessa comarca, nós também atuamos em Itaúba, comarca de primeira instância. Logo depois foi necessário o aperfeiçoamento das atribuições na comarca de Peixoto de Azevedo, e ali também desempenhamos com muita alegria e entusiasmo nossas atividades em Peixoto de Azevedo. E de Peixoto de Azevedo houve uma movimentação natural da carreira, e nós fomos designados para desempenhar nossas funções na comarca de Primavera do Leste. E em determinados momentos nós também atuamos em cumulação com a comarca de Poxoréu. Essa é a minha pequena história ao longo desses últimos 10 anos na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Como candidato a Defensor Público Geral, você já criou uma série de propostas, né? Como é que foi feito esse trabalho? Você teve contribuição de colegas? Como é que foi elaborado isso? Pois bem, essas propostas, essas metas, esses pensamentos, eles são frutos de reflexões diárias, fazem parte da nossa vida, do nosso exercício funcional, das nossas impressões pessoais, das nossas dificuldades no dia a dia, das nossas percepções com relação à atuação funcional, e baseado e fundamentado na visão, na compreensão de o que seria necessário para aperfeiçoar, para solidificar, para modernizar e agir com uma inovação em se tratando de perspectivas para a construção e reafirmação de uma instituição mais firme, mais moderna, mais ousada, que haja com eficiência e que supere as expectativas da coletividade. Nós sabemos que o Estado está passando por uma situação de crise, né? De que forma você pretende trabalhar o orçamento da Defensoria Pública do Estado? Se em caso de vitória. É natural que nós vivenciamos necessidades inesgotáveis, em se tratando de coisa pública. E essas necessidades inesgotáveis, elas precisam ser supridas com responsabilidade, com capacidade para tomar as decisões mais justas e necessárias, para que haja uma abrangência onde o justo seja alcançado. E dentro dessa ótica, nós temos limitações orçamentárias. Nem sempre o ideal, ele é tido como uma realidade visível. E nós precisamos superar as dificuldades para que o serviço público ele não seja atingido diante das dificuldades orçamentárias. Essa é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa que requer uma habilidade especial para que você consiga criar parcerias, consiga criar situações onde essas dificuldades não se tornem embaraço para a prestação do serviço público e nem ocasione disfunções para que no sentido que a sociedade seja atingida. O orçamento, ele é trabalhado adequadamente, há um debate político, técnico, dentro da perspectiva orçamentária. Há leis e peças orçamentárias que disciplinam todas as receitas e despesas. E, naturalmente, nós estamos falando numa instituição democrática, uma instituição que tem uma relevância, um papel essencial e fundamental para a Constituição e para
posição do Estado Democrático de Direito e do Estado de Mato Grosso. Quando nós estamos tratando de Defensoria Pública, nós estamos falando de cidadania, nós estamos falando de promover o bem-estar, nós estamos falando de redução de desigualdades sociais, nós estamos falando de abrir as portas de uma situação onde as portas, as janelas estão fechadas. Nós estamos falando de encurtar distâncias. E, logicamente, diante desse cenário, dessa perspectiva, deve haver um orçamento digno, deve haver uma responsabilidade do Estado, do governo e das instituições democráticas para que esta instituição em especial funcione de maneira adequada. Eu não tenho dúvidas, e isso tem se mostrado ao longo da história, que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ela é vista como essencial, como indispensável ao governo, à sociedade mato-grossense, e naturalmente, apesar de todas as dificuldades orçamentárias, de todas as limitações impostas pelo cenário econômico, que isso será visto com cautela e com prudência, de modo que os ajustes que, se forem necessários serem feitos, sejam feitos para atingir de maneira menor possível o vulnerável, que é o cidadão, que está lá na ponta dos nossos serviços. Bom, em sua proposta, seu projeto, né, você fala em investir em melhoria estrutural dos núcleos da Defensoria Pública, né, buscando aí a construção de sedes próprias, né, revisão de valores, de aluguéis. A gente sabe que o orçamento para o ano que vem ele já vai estar aprovado, e esse ano já está sendo, né, discutido na Assembleia a lei de diretrizes orçamentárias. Desculpa. E de que forma você pretende, então, propor aí a construção de novas sedes, aumentar aí essa estrutura da Defensoria nos próximos anos de gestão? O primeiro passo é conhecer a realidade orçamentária, conhecer nos seus detalhes, nas suas minúcias. Tornar conhecimento dentro da máxima transparência possível de como foi feito todo o planejamento. O planejamento da Defensoria Pública para 2017 é o planejamento que foi germinado e formado em 2016. Então, com base em todo esse planejamento que já é existente hoje, nós iremos analisar minuciosamente o que é possível ser feito, dentro das limitações impostas por esse orçamento. Se essas limitações impedirem um avanço, impedirem reformulações estratégicas, naturalmente que isso vai ser trabalhado com habilidade, com técnica, mostrando a relevância em se construir um núcleo formatado, a relevância em dotar com estrutura digna os núcleos, para que o governo, para que os poderes constituídos se sensibilizem com essa situação e, se houver a possibilidade orçamentária, que incremente, que faça os ajustes necessários para possibilitar essas melhorias em termos de estrutura, de dignidade funcional aos membros, aos servidores, e que revertirá automaticamente para a população. E quando se fala em melhorias estruturais, isso não é simplesmente para trazer benefícios aos membros, aos servidores da instituição. É para atingir e superar as expectativas da sociedade. Porque o cidadão ele tem todo o direito, e essa deve ser a razão de ser das instituições, de ser bem tratado, de estar num ambiente adequado, de ter uma estrutura digna, de estar num ambiente onde ele se sente prestigiado e que ele vê que o retorno financeiro dos seus tributos é distribuído para ele num serviço de excelência. Você fala também em extinguir núcleos fantasmas. Que núcleos são esses, candidato? A nossa lei complementar estadual, 137, ela é disciplinada em consonância com a nossa lei complementar federal, número 80. E ela disciplina que a carreira dos membros da Defensoria Pública ela é estruturada em órgãos de atuação. Então, nos termos da lei, e nós, enquanto agentes políticos, nós estamos subordinados ao império da legalidade, isso é importante e é necessário frisar, é inconcebível e coloque-se numa posição de ilegalidade a atuação de membros da Defensoria Pública onde não haja órgãos de atuação criado. E os órgãos de atuação da Defensoria Pública, em especial do Mato Grosso, eles são subdivididos em algumas classes, que são os órgãos de primeira instância, segunda instância, terceira instância, especial
e segunda instância. Esses são os órgãos de atuação, que faticamente eles atuam em núcleos das defensorias públicas. Então o defensor deve ter uma posição respeitada para garantir a sua inamovibilidade, que é uma prerrogativa jurídica do cargo, prevista na Constituição Federal. Atuar fora de um órgão de atuação é violar não somente a lei, mas é violar uma prerrogativa jurídica do cargo, que é a inamovibilidade. Então, se houver alguma situação que há uma atuação desprovida do órgão de atuação, enquanto agente político, enquanto chefe institucional da instituição, enquanto regido pelos princípios que a Constituição determina, entre eles da legalidade, deve-se ajustar essa decisão em observância à lei. Cada defensor, de acordo com o seu órgão de atuação. A defensoria hoje, na sua visão, os defensores, existe paridade, existe igualdade com os outros operadores do direito? A paridade, ela é uma previsão jurídica. Ela está prevista em lei. O tratamento que deve ser dado aos juízes, aos promotores, aos advogados, deve ser estendido aos defensores. Esse é o que a lei diz. Ocorre que a realidade vista, vivenciada e sentida é uma realidade distante da realidade formal. Mas esse é o desafio. E o desafio se dá através do trabalho, se dá através do posicionamento, se dá através de uma instituição que cumpra com a sua missão, que a sociedade se sinta prestigiada pelos valores que essa instituição difunde no seu meio. E esse é o desafio, enquanto membros da Defensoria Pública, é que haja paridade real, não somente formal. Bom, já temos 11 minutos de entrevista. Uma das propostas também, das suas propostas, é realizar cursos de defensores populares. O que seriam defensores populares? Defensores populares seria nada mais do que aqueles que se voltam para a sociedade exclusivamente. Aqueles que estão ali ao lado da sociedade. E quando eu digo ao lado, não é ser atendido no gabinete do defensor, é o defensor estar ali ao lado da situação que precisa de uma atenção especial, indo nos bairros, indo nas creches, visitando as instituições públicas que prestam serviços públicos onde as pessoas estão inseridas, é ter uma participação popular, ter um envolvimento com a população, é sentir o que a população precisa, dar as respostas necessárias, ter um entrosamento social, quebrar aquelas separações burocráticas que às vezes nos impedem de aproximarmos do povo, daquele que necessita ser ouvido. Isso por parte dos próprios defensores públicos. É uma tendência estadual e especial no estado de São Paulo, visando essa atuação social de transformação, de visão, de acompanhar as realidades, de estabelecer políticas públicas ajustadas, de refazer, de reposicionar as instituições e o próprio agente político, de atuar ao lado, junto com a sociedade. Então São Paulo é paradigma disso e nós podemos aproveitar bons modelos que existem em outros lugares e trazer essa realidade para nós. Você fala em fortalecer núcleos especializados. Que núcleos que são esses e por que a definição dessas áreas? São áreas específicas que demandam uma atuação e um olhar diferenciado. Quais? Idoso, criança, meio ambiente, regularização fundiária, proteção ambiental, questões tributárias. São questões que envolvem uma grande massa. São questões que envolvem circunstâncias que atingem decisivamente o viver enquanto humanidade. E, então, esses núcleos especializados visam uma proteção especial para situações que demandam uma atenção especial. E atuar de maneira especializada, integrada, fortalece a proteção desses grupos que carecem dessa proteção especial. Aí a sua intenção é criar esses núcleos especializados? Não somente criar, mas fortalecer os que já existem. Existem atuações especializadas já em curso na história da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Elas precisam ser
aprimoradas, fortalecidas. Em que sentido? Aumentando o número de defensores, aumentando a capacidade de atuação a nível estadual, não a nível somente centralizado nos grandes núcleos, nas grandes cidades, mas ampliar os horizontes, formar um capital humano direcionado para aquela temática específica. Bom, aproveitando esse gancho, já está em curso aí um concurso público, né, para novos defensores e provavelmente a próxima gestão é quem vai fazer a posse, né, nós já temos aí 15 minutos de entrevista. De que forma o senhor pretende trabalhar com esses novos profissionais que vêm aí? Que tipo de formação eles precisam, além da que já é dada atualmente? A maior e indispensável formação é a formação humanística. É a formação de que é preciso olhar para o próximo com carinho. É preciso olhar com o próximo como uma pessoa indispensável para a nossa realização funcional. A nossa razão de existir, de ser, são os nossos assistidos. Esse é o primeiro ponto. É o ponto de olhar com o olhar que deve ser visto, o olhar humano. O segundo ponto é a capacidade para exercer as atividades naturais. E essa capacidade envolve toda uma estrutura funcional, dando suporte técnico, operacional, tendo um planejamento, uma organização, um controle, onde as regras sejam realmente cumpridas, onde se haja e se alcance o respeito à dignidade funcional e dê condições plenas para que a autonomia seja exercida não em privilégio da defesa do cargo, mas na defesa do cidadão. A independência funcional, a autonomia funcional, tudo focado à preservação da instituição, cumprindo a excelência. Quantos profissionais você acha que são necessários? A necessidade pública em torno dos serviços ela é inesgotável. Quanto maior a abrangência da Defensoria Pública, quanto maior for a prestação da forma como a nossa missão determina, que é prestar um serviço com excelência, respaldado na moralidade e promovendo a inclusão social, maior será a nossa demanda. E que assim o seja. Por isso que é necessário sempre avançar. O concurso está em andamento. Novos valores serão acrescentados. E novos valores precisarão ser acrescentados no futuro. E assim a instituição vai se formatando, crescendo com responsabilidade, crescendo com integridade, crescendo com autonomia. É isso, dessas formas que a gente contribui decisivamente, colocando a Defensoria Pública, uma instituição nova, dentro do cenário democrático, enquanto instituição permanente, enquanto instituição elevada à prestação de um direito humano fundamental, que isso é reconhecido internacionalmente, que é o direito de prestar assistência judiciária e jurídica gratuita àqueles que não têm condições financeiras. Bom, defensor, nós já estamos chegando já quase ao final da nossa entrevista, faltam cerca de 2 minutos para a gente finalizar. Então, nesses últimos 2 minutos, o que o senhor diria para os seus colegas, né, do porquê votar no candidato, no defensor público, Nelson Gonçalves de Souza Júnior, para defensor público geral? A grande questão não é o porquê votar. O voto é obrigatório, secreto, plurinominal. Está previsto, regulamentado em lei. E isso deve ser observado. Nós temos também um imperativo ético de conduta, onde deve-se zelar, prestigiar e respeitar esses atributos do voto, que é o seu segredo. Então, os colegas têm que ser chamados à racionalidade, ao pensamento, analisar tudo que está sendo debatido, analisar a história de vida dos candidatos, analisar a história construída a favor da instituição, a favor dos assistidos, participar do debate, formular os questionamentos necessários e, com base em todas essas informações coletadas, decidirem da maneira mais prudente, sensata e equilibrada possível. Nós temos ainda 1 minutinho, então, por que o senhor acredita, então, que eles devem se voltar para a sua pessoa, né, o senhor como defensor para esse cargo? Aí é uma questão subjetiva de cada colega, que será respeitado, logicamente, mas eu irei respeitar a decisão da classe, enquanto um todo.
o maior aprendizado é o aprendizado de estar participando desse debate. O crescimento em torno dessa possibilidade é imenso. E eu acredito que novos horizontes estarão se formatando para a nossa instituição, e isso irá refletir em boas ações para a população mato-grossense. Então, os colegas, eles irão agir com a prudência necessária, tenho certeza que já é atributo de todos eles, e estarão decidindo o melhor para a instituição. E terão meu respeito por conta disso. Está ótimo, muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Nós entrevistamos hoje o candidato a defensor público geral do estado de Mato Grosso, Nelson Gonçalves de Souza, que atualmente é coordenador do Núcleo da Defensoria Pública de Primavera do Leste. Essa entrevista vai ficar em destaque no site RD News, na área do RDTV, até amanhã, quando será substituída por outra entrevista. Você pode compartilhar pelo próprio site do RD News ou também pelo canal do RD News no YouTube. Até a próxima.